Breno Ortiz Tavares Costa nasceu em Marília, interior de São Paulo. De família espírita, sempre esteve envolvido com a doutrina, tendo participado de diversos cursos no Núcleo Espírita Amor e Paz. Nessa mesma casa espírita, ele atualmente ministra os cursos semanais Estudo das Obras do Espírito André Luiz, O que é Espiritismo, e Estudando a Mediunidade, além de realizar palestras em diversas cidades do estado de São Paulo. Desde a infância, experimentou de maneira constante o fenômeno do desdobramento, vindo mais tarde a desenvolver a psicografia da forma intuitiva. Hoje é administrador da página virtual www.avidanomundoespiritual.com.br, seguida por mais de 275 mil pessoas, onde há artigos do autor e de outros estudiosos espíritas, além de mensagens, palestras, estudos e vídeos. Breno também é autor do livro Depressão, O que Fazer, e mais 5 títulos, cuja primeira edição está esgotada, e é um dos fundadores da ONG Projeto Semear Marília, que atua na cidade prestando assistência a crianças carentes. www.projetosemearmarília.org.br. Formado pela Faculdade de Direito de Marília, Univem, atuou na advocacia trabalhista e atualmente é juiz federal do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região, além de ser professor de Direito e Processo do Trabalho. Então, vamos convidar aqui para nos presentear essa noite. Breno, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bom? Agradeço a oportunidade de estar aqui presente, conversando com vocês, em uma data tão especial, que é a comemoração do aniversário de Kardec. Então é algo que a gente tem que sempre lembrar, porque Kardec foi um espírito muito iluminado, que conseguiu transcender de forma impressionante os limites da época. Pensar 1800, né? É muito, apesar de a gente falar 200 e poucos anos só, a gente pensar no mundo naquela época era outro mundo completamente diferente. Então ele conseguiu transcender de uma forma espetacular. Então nós devemos sempre lembrar e sempre ressaltar Kardec. E devemos nos aprofundar no estudo do Espiritismo para conseguir tentar enxergar o Espiritismo da forma que ele enxergou. Ele trouxe uma revolução para a religião. Enquanto a gente estudar o Espiritismo com os olhos das religiões antigas, a nossa capacidade de mudança será pequena. Kardec, por exemplo, no livro dos Espíritos, os Espíritos responderam para Kardec, houve a resposta de onde está escrita a lei divina. Onde que está? É no Alcorão, é no Novo Testamento, Bhagavad Gita, dos hindus, onde que está escrita? Em nós. Somos filhos de Deus, temos uma essência divina, sois deuses, está em nós. Ah, mas então o Evangelho? O Evangelho é importantíssimo, ele está lembrando você. Jesus está falando, olha, você esqueceu por causa do materialismo, por causa dos vícios, mas é assim, ó, que você tem que viver, porque você é filho de Deus. Mas olha que revolução na religião. O próprio Kardec, os Espíritos em Kardec está falando. Não é no Espiritismo que está a lei divina, é em você. A Terra deixou de ser o centro do universo, passou a ser apenas uma pequena criação, ainda na segunda fase evolutiva, de tantas possíveis. Então nós temos que entender toda essa revolução. O estudo de hoje vai passar por isso. Eu vou pedir para vocês compreenderem, tentarem compreender comigo
o que nós vamos estudar, que está em André Luiz. Porque o Kardec, como estudar Espiritismo, né? É importante a gente ressaltar isso. Porque como nós não temos uma instituição, como por exemplo o Papa no catolicismo, como nós não temos alguém que dita que está certo, que está errado dentro do Espiritismo, o Espiritismo, mais uma revolução, ele privilegia a livre investigação da verdade. Não tem ninguém falando, ó, isso está certo, isso está errado. Todos estudam, todos contribuem. Mas como nós não temos essa instituição, como que eu vou estudar o Espiritismo? Chico escreveu 450 livros, Divaldo 250 e vai escrever mais. Tem as obras do Kardec, Ivone e todas as outras novas. E aí, eu estou chegando no Espiritismo, como que eu estudo? Hoje eu estou no Espiritismo, quero aprofundar. Como que eu estudo? Primeiro de tudo, Kardec. Kardec é a nossa base, são as nossas colunas. Só que o seu conhecimento sobre espiritualismo, sobre espiritismo, ele tem que ser como se fosse uma casa. Você precisa construir essa casa de conhecimento. Primeiro você precisa do alicerce e da coluna. É o Kardec. Depois, você vai construir as paredes e o teto. Use Chico Xavier, Evangelho, Emmanuel, Mundo Espiritual, André Luiz. Não procure outras obras. Use Chico Xavier. Você tem ouro na sua mão. Não precisa de outras obras. Depois que você construiu essa casa, aí sim, você pode procurar outros estudos. Você quer fortalecer de forma segura? Leia Divaldo, leia Ivone. Você está fortalecendo de forma segura. Ah, mas eu quero me aprofundar em outros estudos, novos médiuns que escreveram. Aí você já tem uma casa de conhecimento segura. Você vai estudar uma mediunidade nova, um livro novo, você vai conseguir filtrar o que você vai deixar entrar, ou seja, o que vale, e o que você não vai deixar entrar. Isso daqui não é o que está no Espiritismo. Isso daqui não é o que o Kardec escreveu. Não é o que está na codificação. Não é o que Chico pensava. É isso que nós precisamos fazer. E daí nós podemos concluir já que André Luiz em nenhum momento entra em conflito com Kardec. O conhecimento que está em André Luiz é da mais alta escala dos espíritos superiores. O André Luiz era um espírito de evolução mediana, que se coloca na condição de estudante. Quem já leu André Luiz sabe disso. Ele narra o que ele viveu e o que ele aprendeu. Ele narra palestras que ele assistiu, as lições dos mentores. Então André Luiz não desmente nem fala algo que não está em Kardec. Primeiro vamos pensar, quem que psicografou André Luiz? Chico Xavier. Quem que fez o prefácio pela mediunidade do Chico? Vocês lembram? Todos os livros? Emmanuel, que era o guia do Chico. Ah, mas isso faz muito tempo. Outra coisa boa. André Luiz foi escrito em 1950. De lá para cá, todos os médiums confirmaram o que estava em André Luiz. Nenhum desmentiu. Alguns aprofundaram, mas nenhum desmentiu o que estava lá em André Luiz. Pelo Espiritismo, inclusive, é assim que a gente aprende algo, uma revelação. Como Kardec falava, você espera. Se a mesma coisa for dita por diversos médiuns em diversas regiões do mundo, você começa a acreditar. Agora, se só uma pessoa, só um médium está trazendo uma informação, fica com o pé atrás. Então, você precisa desse tempo de maturação que a obra do André Luiz trouxe. Então, de 1950 para cá, tudo foi se confirmando, tudo foi ficando muito claro que era o que estava no mundo espiritual. Inclusive, falam que levaram Chico Xavier lá no nosso lar, porque quando ele começou a psicografar, hoje para nós a gente falar de colônia espiritual é algo muito, para quem está no espiritismo é algo claro, mas na época
Eram os primeiros livros escrevendo isso. Então, Chico teve que ser levado em desdobramento. E agora, recentemente, pela mediunidade do Edivaldo, que é outro médium também muito respeitado, Manuel Filomeno disse: há um antes e depois no Espiritismo. Esse antes e depois é André Luiz. E para a gente compreender o que está em Kardec, para a gente compreender o que está em André Luiz, para a gente conseguir tentar se equiparar a Kardec, visualizar, isso 200 anos depois, visualizar de forma transcendente o que ele visualizou, nós precisamos romper duas barreiras mentais que nós trazemos já de muitas vidas. Duas barreiras mentais. A primeira, o mundo espiritual, apesar do nome espiritual, não é formado de nada, não é uma coisa abstrata. Ele é material. Ele é formado de matéria. A gente tem que romper a visão infantil de que nós estamos aqui trabalhando, estudando, evoluindo, e aí a gente vai desencarnar e vai ficar parado olhando para o nada. Que vai ficar no jardim da novela Viagem, que vai ficar olhando nuvens. Não. A vida parte de lá para cá. Lá é vida, mais intensa e complexa do que aqui. Isso está em Kardec. Está em Kardec. Ah, isso aí não está no Kardec. Está. Questão 27. Kardec pergunta: existem então dois elementos gerais do universo? O espírito e a matéria? Os espíritos respondem: sim. E Deus, o Criador, a causa primária de todas as coisas. Essas três coisas são a base de tudo o que existe no universo. O mundo espiritual é Deus? Não. Ele é um local. Ele é espírito? Não. Ele é um local. Logo, ele é matéria. Só sobrou matéria. É uma outra composição de matéria. Aí o pessoal usa um monte de nome nas doutrinas. Antimatéria, matéria mental, matéria perispídica, matéria quintessenciada, matéria fluídica. Não importa, porque como você vai em Kardec, está lá. É uma derivação do fluido cósmico universal. É uma variação da matéria elementar primitiva. Então, o mundo espiritual é material, em outra escala, mas é material. Todo mundo aqui já leu ou assistiu o Nosso Lar, né? Imagino que muita gente assistiu o Nosso Lar. Lá tinha o quê? Não tinha um ônibus que ele andou? Não tinha casa? É só raciocinar. O que é aquilo? A matéria. Senão ele ia sentar na cadeira na hora do jantar lá, que ele tomou a sopinha, né? Por não ter medo da sopa do Nosso Lar. Que aí não vai. Todo mundo quer ir para o Nosso Lar, né? Se parar um ônibus aqui, vamos para o Nosso Lar. Só que aí o motorista vai falar: mas pensa bem, não tem picanha, não tem churrasco, né? É sopinha, energia solar, meditação. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, né? Deixa para outra reencarnação. Então, gente, é material, espiritual, para designar que é a morada do espírito como sai daqui. Mas é material, a gente precisa entender e romper essa barreira. E aí, quando a gente começa a analisar, esse desenho também é do Chico, ele tentando descrever o universo espiritual em sua complexidade, porque é mais complexo do que aqui. Está lá no Livro dos Espíritos, hoje é dia de Kardec, vamos relembrar o que está no Livro dos Espíritos. Qual mundo é pálido reflexo de qual? Pálido reflexo. O mundo físico é pálido reflexo do espiritual. Isso significa que o mundo espiritual é mais complexo que o nosso. O nosso é um pálido reflexo, porque essa matéria é muito densa. E tem mais. Qual mundo é o principal? O espiritual ou o físico? Que é pré-existente à formação do universo físico. E
sobrevive à destruição do universo físico. E ele é muito mais complexo. Chico tentou descrever. Isso daqui seriam as faixas vibratórias das esferas espirituais. Isso quer dizer que lá no universo espiritual, a gente já pode mudar o nome de mundo para universo, para entender essa complexidade, coexistem ao mesmo tempo esferas espirituais, menos desenvolvidas e mais desenvolvidas. Olha a revolução que o Espiritismo trouxe. Antes de Kardec, a religião falava o seguinte, com exceção de uma ou outra: se você fizer o mal, você vai para o inferno e passará toda a eternidade lá. Se você fizer o bem, você vai ao céu e passará toda a eternidade lá. E simplesmente dividir assim. Veio Kardec, a revelação dele, dos espíritos para ele, falando que, peraí, não é assim. Deus é infinita bondade, infinito amor. Na verdade, existem regiões mais desenvolvidas e menos desenvolvidas de um mundo que é o espiritual. Você vai para lá, depois você reencarna, depois você volta para lá. E assim você vai evoluindo, intelectual e moralmente, até atingir o nível de evolução máxima e viver em perfeita sintonia com Deus. Vem André Luiz e fala: agora podemos dar mais um passo em conhecimento. Aquelas regiões, podemos agora entender que são esferas espirituais, esferas menos desenvolvidas, mais densas, esferas mais desenvolvidas, mais sutis. Você vai para a esfera em sintonia com o seu espírito. E no livro do Chico, Cidades do Além, tentaram descrever essa complexidade. Essas três primeiras aqui são as chamadas esferas umbralinas. Porque o espírito que a gente vem de outra religião, eu no caso nasci espírita, mas eu tenho uma parte da minha família católica, então eu sei. A gente entra no espiritismo buscando os conceitos da outra religião, das outras. Então o umbral virou inferno espírita. E não é isso. São esferas umbralinas, que significa esferas de passagem, que é de umbral da porta. Umbral é passagem. Então, quem mora nessas esferas? Espíritos como nós, que estamos ainda em evolução. Você desencarna, vai para uma das três esferas conforme o seu nível evolutivo e reencarna. Espíritos mais evoluídos já conseguem ascender para esferas espirituais mais desenvolvidas. Lembra que a mãe da André Luiz veio visitar ele? Que ela já está numa esfera mais desenvolvida. André Luiz, em nosso lar, se desdobra, ou seja, ele, usando apenas corpo espiritual, dorme, se desdobra, está lá no livro, depois de um dia de trabalho, se desdobra e vai visitar a mãe dele em outra esfera. Tamanha diferença de uma esfera para outra. E como eu estava falando para vocês, quando você está lá, na esfera espiritual, a matéria, apesar de ter outra composição, ela é concreta. Senão a pessoa, na hora de jantar lá em nosso lar, a sopinha, iria sentar na cadeira, a cadeira não seria nada, iria sentar no chão, na verdade não existe chão, ia vazar, cair na eternidade. Então, tem que ter matéria, em outra composição, mas quando você está em uma dessas esferas espirituais, você está andando em um chão, olhando para um céu. Se for dia, está sol, se for noite, terá estrelas, terá lua, terá tudo isso. Porque lá, cada esfera dessa, em verdade, é um mundo. A gente tem que olhar essas esferas da seguinte forma, assim. Essa é uma barreira muito difícil de romper. A gente tem que romper. Cada esfera espiritual é como se fosse um mundo espiritual. Ela é redonda. Tem mar, tem continente, tem país, tem montanha, tem tudo isso. Como foi dito na minha apresentação, eu faço um desdobramento desde a infância.
desdobramento é você sair do corpo e viajar pelo mundo espiritual. Eu ia lá, via algumas coisas em algumas dessas esferas, voltava, e quando eu via a descrição das faixas espirituais, falava, mas não foi isso que eu vi. Não é algo tão assim, abstrato. Quando você está andando lá, você está andando no chão, você está olhando para o céu. No curso do André Luiz, sobre lá em Marília, um dia nós lemos a passagem em que narra um grande rio, um rio de enormes proporções que passa por nosso lar. Aí uma pessoa levantou a mão, mas e depois? Para onde que vai esse rio? Ele continua. Segue adiante. O que acontece com os rios aqui? Não seguem adiante? Então nós precisamos entender que esferas espirituais são mundos espirituais. E o universo espiritual, então, ele é formado de vários mundos entrelaçados. Eu vou ler para vocês, por isso que eu trouxe aqui o iPad, uma passagem que o mentor do André Luiz, ele fala o seguinte: André, porque quando ele explica isso para o André Luiz fala, mas o que é isso? Daí ele fala, André, outros mundos sutis, dentro de mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram, e os espíritos conseguem se deslocar entre essas esferas, conforme o nível evolutivo. Um espírito pouco evoluído não consegue. Um espírito muito evoluído consegue. Esse é um desenho que eu fiz para tentar explicar um pouquinho mais essa complexidade. Nós temos o universo físico com uma realidade, que é essa que nós estamos. E o universo espiritual com todas essas realidades entrelaçadas. Nosso lar está aqui. A mãe da André Luiz morava aqui. Nós temos uma zona de contato entre os dois universos, que é onde nós estamos. Nós não podemos ver, apenas os médios ostensivos com tal sensibilidade. Mas há aqui trabalhadores espirituais, ou seja, pessoas desencarnadas, cuidando do ambiente, vigiando a entrada, ministrando boas energias, dando passo em nós. Eles estão nessa esfera espiritual que é entrelaçada com a nossa. Você pode ascender para esferas mais sutis ou para esferas mais densas. E é engraçado que, eu reparo isso do Espiritismo, todo mundo tem medo do umbral, esquece que tem lugares bem mais complicados. As trevas, os abismos são nomes místicos, que eu espero que mude um dia o nome, para designar as esferas densas. Alguém leu o livro Libertação, do André Luiz, por exemplo? Ele está aqui, recebe uma visita de espírito que mora aqui, dando uma missão para vir aqui. E ele descreve uma cidade de enormes proporções aqui, porque também é mundo, também é uma esfera espiritual. Se a gente não romper essas barreiras, a gente não vai entender isso, por exemplo. Esse é um desenho, tem um site que chama Projeto Imagem, que ele pega todos os livros do André Luiz e de outros autores e desenha o livro inteiro. Fica mais didático para a gente entender o que o André Luiz estava falando. E aqui é o início do livro Os Mensageiros, em que André Luiz está em nosso lar e vai visitar o Aniceto, que vai ser o mentor dele. Olha a lua lá, olha a vegetação, olha o chão. Percebe? Como tem que ser o mundo e ele tem que ser formado de matéria. E se você não romper essas duas barreiras, você não vai entender o que está em Kardec. Você vai estar compreendendo 1% do 100% que ele trouxe para nós, da complexidade do que ele trouxe para nós, e mais, a todas as outras obras, do Divaldo, do Chico, da Ivone, dos novos autores, você não vai entender. Porque a gente precisa compreender que o Espiritismo é uma revolução na religião. Por isso que é uma ciência filosófica com implicações morais. Nós precisamos despertar para isso. Entender que nós somos espíritos hoje. Nós já somos espíritos.
estamos encarnados, mas somos espíritos. Amanhã continuaremos espíritos, estaremos desencarnados. E quem está vivo? Todo mundo. Quem está aqui, quem está lá. Só mudou o plano de manifestação, só mudou a roupa. Aqui eu estou usando o corpo físico, lá eu estou usando o corpo espiritual. E aqui ele conhece o mentor e eles vão nessa instituição estudar, conhecer, se preparar. Nessa instituição, que é uma grande universidade, olha aí, matéria. Eles se preparam para reencarnar. Daí nós já podemos tirar a seguinte lição: não há improviso no bem. Não há improviso. Tudo é fruto de trabalho e planejamento. Todo o trabalho que a gente executa, ele está fundamentado. Existe uma equipe de encarnados e uma equipe de desencarnados. E quando você foi chamado ao trabalho, chegou o momento de você executar aquele trabalho que você planejou antes de reencarnar. Você se preparou para isso. E aqui André Luiz, numa roda de conversa, olha aí. Se não tivesse matéria, o pessoal não ia ter nem roupa. Aí, ó, todo mundo vestido, né? Ainda bem. E eles estão conversando, eles conhecem Otávio. Porque nessa instituição eles preparam médiums, preparam doutrinadores, palestrantes. Só que também funciona ali um ponto de socorro. Porque muita gente programa muita coisa, reencarna, quando chega aqui, faz o quê? Usa o livre-arbítrio, faz besteira e deixa para lá. Quando chega lá, sente os efeitos disso: remorso, culpa, depressão, angústia, adoece. E Otávio é nesse o caso. Otávio ele havia em outra vida desencarnado, ido para uma região infeliz da esfera umbralina, viveu lá um tempo, foi socorrido, levado para o nosso lar. Chegou lá em nosso lar, nessa mesma instituição, se recuperou, ficou bem, trabalhou, viveu em nosso lar por 30 anos e programou uma reencarnação. Nessa reencarnação, houve a seguinte programação: ele não iria se casar, iria ter uma vida material em que não iria passar dificuldades, mas também não seria rico. Iria reencarnar em um lar espírita, iria ter mediunidade ostensiva. Em determinado momento de sua vida, iria adotar, apesar de não casar, ele iria adotar 6 crianças, que na verdade eram irmão deles, ali de nosso lar. Ou seja, eram amigos, trabalhadores de nosso lar, que iriam reencarnar mais ou menos no mesmo período, e que ele iria socorrer em determinado momento, adotando 6. E os 7, juntos, iriam desenvolver um belo trabalho em prol do Espiritismo. Essa era a programação de vida do Otávio. E lá foi o Otávio reencarnar. Reencarnou no lar espírita como previsto, que ajuda muito para quem tem mediunidade ostensiva. E foi já frequentando o centro, foi recebendo assistência. Lá pelos 11 anos, a mãe dele desencarnou, como previsto na programação de vida da mãe dele, previsto o desencarne dela, ela desencarnou. Passou um pouquinho, o pai casou de novo. E essa madrasta era extremamente amorosa, carinhosa, envolveu ele em muito amor. Então ele tinha o pai amoroso, a madrasta amorosa, os amigos espirituais, os amigos da casa espírita, mas Otávio, apesar desse cenário que tinha coisa boa, começou a se fixar no que era ruim. É um perigo em nossa vida. A gente se acostuma com o que, na verdade, são dádivas divinas e passamos a olhar o que falta, passamos a olhar o que é negativo. A gente esquece de tanta coisa boa que Deus nos dá e começa a olhar o que é negativo. E foi o que Otávio fez. Começou a se lamentar da mãe que morreu, apesar de ter uma madrasta amorosa.
Começou a se lamentar até da mediunidade que estava desenvolvendo. Não queria mais. Passou a lamentar que não era rico. E começou a abrir portas mentais para receber obsessões, influências infelizes. E foi adoecendo. Procurou um psiquiatra, materialista, não tinha conhecimento espírita. E esse psiquiatra falou: olha, você é jovem, tem já uns 17 anos, você tem que aproveitar a vida. Você não está aproveitando a vida. Tem que ir beber, tem que ir para a vida desregrada. Senão você não está adoecendo por causa disso. E Otávio gostou da sugestão. Entrou numa vida toda desequilibrada, tentando continuar no centro espírita. Já começou a se desviar da sua programação de vida. E assim foi indo. Ele foi cada vez mais entrando numa vida de alcoolismo, de sexo desregrado, de noitadas, de drogas, e foi se afastando do trabalho espiritual que ele tinha programado. Em determinado momento, o pai dele desencarnou. A madrasta adoeceu gravemente e foi internada. E ela chamou ele e pediu: eu preciso que você adote meus 6 filhos. Lembra da programação de vida dele? O que vocês acham? Adotou? Mas estava programado. E aí? Não adotou. Abandonou as 6 crianças à própria sorte, que em verdade eram 6 irmãos dele, os 6 amigos. Todo o planejamento de vida desperdiçado. Entrou cada vez mais em uma vida desregrada, alcoolismo, drogas, veio a desencarnar, foi de novo para uma região infeliz da esfera umbralina, foi novamente socorrido e estava lá quando André Luiz o encontrou. Estava em tratamento intensivo, porque a culpa, o remorso, a depressão consumia ele e não tinha paz. E que lições a gente pode tirar disso? Primeiro, a grandeza divina, a sua infinita misericórdia, seu infinito amor. Deus é infinita luz. Ele sempre nos dá a oportunidade de recomeçar, sempre nos dá a oportunidade de construir a nossa felicidade, de construir algo bom. Se não é possível apagar o que fez de errado, sempre é possível, a partir de agora, fazer algo bom e melhorar o meu futuro, o presente e o futuro. Otávio errou, foi socorrido, errou, foi socorrido, e vai novamente reencarnar tentando acertar. Terá que colher os frutos amargos que plantou. É óbvio. Mas Deus sempre dá a oportunidade de arcar com a responsabilidade e construir algo bom. O que mais nós podemos entender disso? Uma lição muito importante. Não há determinismo. Não existe programação de vida para errar. Não existe programação de vida para fazer o mal. Ah, você vai reencarnar aqui, lá pelos 30 anos, você engana sua mulher. Não existe isso. Você vai reencarnar, lá pelos 30 anos, você passa a perna no trabalho. Você vai se tornar uma pessoa corrupta. Lá pelos 30 anos, você vai matar alguém. Lá pelos 30 anos, você vai fazer tal coisa. Não existe programação para o erro, para o mal. Isso ocorre por imperfeição nossa. Somente existe programação de vida para passar por algumas expiações, para passar por algumas provas e trabalho no bem. Mas isso não quer dizer que nós temos que ser infelizes, porque a lei divina é como se fosse uma grande fazenda. O que você planta, você colhe. Você pode plantar o que você quiser, mas você vai ter que colher e vai ter que comer. Então não adianta plantar laranja e não querer laranja. Vai nascer laranja. Vem Jesus há 2000 anos e fala: olha, você quer ser feliz? Planta assim.
O que a gente faz? Pronto, é errado. O reino de Deus será dos mansos, dos pacíficos, dos brandos, dos pacificadores. Está muito clara a mensagem. E aí a gente fica feliz, fala, eu falo na cara mesmo, eu sou nervoso, não levo desaforo para casa. Está totalmente contrário. Então, o que nós vamos plantar, nós vamos colher. Isso é uma verdade. Porém, a nossa construção da nossa felicidade é o que nós fazemos hoje, independente do que nós fizemos no passado, porque Deus sempre nos dá a oportunidade de construir a nossa felicidade e fazermos um presente e futuro melhor. Não importa se o meu casamento é um espírito amigo, minha filha é um espírito amigo. Se no meu dia a dia eu for uma pessoa impaciente, intolerante, insuportável de viver, estarei construindo a nossa infelicidade. Não importa se meu casamento ele tem mais aspecto kármico, ou seja, mais eu fui atraído por uma pessoa que nós temos muito a resgatar, porque se no meu dia a dia eu faço evangelho no lar, faço oração, sou tolerante, sou carinhoso, vigio meus pensamentos, procuro ser uma pessoa melhor, eu estou construindo a minha felicidade. Então não importa que no passado nós fomos maus agricultores e plantamos maus frutos, não importa o que nós estamos fazendo no presente. Se o Otávio não tivesse ficado olhando para os aspectos negativos e sim os positivos, ele teria construído a sua felicidade, teria trabalhado no bem. Então quando alguém perguntar, como construo minha felicidade? Aceitando as dificuldades que surjam com resignação, procurando fazer o melhor, procurando viver em sintonia com o Evangelho, procurando ser uma pessoa melhor, dignamente. E como que eu sei se eu estou na minha programação de vida? Basta não fazer o mal deliberadamente. Basta, porque imperfeito nós somos. Sim. Imperfeição é uma coisa, fazer o mal deliberadamente é outra. Querer prejudicar alguém deliberadamente é outra coisa. Então basta não fazer o mal deliberadamente. Basta procurar sempre fazer o melhor, dentro do que você é, dentro do que você pode fazer. É assim que nós vamos conseguir evoluir. Nós temos que despertar para essa realidade. Nós temos que entender isso. Senão nós nunca vamos entender o que está no Espiritismo. Enquanto nós vivemos de forma robótica, automática, simplesmente seguindo os impulsos de uma sociedade materialista adoecida, nós seremos infelizes. Porque nós estaremos vivendo como se fôssemos seres corpóreos, como se fossem nossos corpos. Mas nós não somos. Nós somos espíritos. É como o cachorro viver dentro do mar ou o peixe na árvore. Não dá. Você sempre estará precisando de algo a mais. Você sempre estará passando sede, fome, está faltando algo. Está faltando você respeitar quem você é. E você é espírito. Essa é a lição muito importante que nós temos nessa passagem. E caminhando um pouquinho no livro, só até a título de curiosidade, André Luiz ele faz a viagem, ele está aqui, ele viaja para essas esferas e chega aqui, onde nós estamos. E no meio desse caminho ele conhece essa instituição. É uma instituição de socorro. É uma instituição onde espíritos são socorridos numa zona de muito sofrimento. É como se fosse construir uma instituição de socorro lá no meio da guerra, para socorrer os dois lados, tanto faz. Você vai socorrer quem quer ser socorrido. Você quer socorrer quem quer sair da guerra e fazer o bem. Então ele é como se fosse isso. E por causa disso, tem um forte sistema defensivo, porque é uma instituição muito atacada por essas forças que dominam essa região. Eles não querem lá uma instituição de socorro. Eles estão explorando espíritos infelizes.
Então, eles não querem que tenha ali uma instituição de socorro. Então, tem até a descrição de armas, tem a explicação aqui, que eu não vou adentrar, que é um outro tema, de segunda morte e tudo mais. Mas é interessante que fica bem claro que isso que eu falo para vocês. Se a gente entender que é mundo e que é matéria, tudo isso daqui fica muito nebuloso. É um sistema de defesa. Olha o tamanho do muro. Ah, mas o espírito pode sair voando? Pode. Evoluído. Né? Eu não acho que você vai desencarnar e vai virar um espírito de luz. Você é quem você é. Agora e depois. Os prefácios do Emmanuel são verdadeiras aulas. Pegue um dia e leia só o prefácio de todas as obras do André Luiz. E fica muito clara a lição. Somos quem somos. Somos herdeiros do nosso passado e não mudaremos para o desencarne. A gente tem que compreender isso. Por isso que tem uma tal de reforma íntima no Espiritismo, que é você começar a mudar hoje. A gente tem que mudar. Não encaixa nada, depois que eu desencarnar eu vou fazer isso. Não vai não. É agora. Reforma íntima para hoje. Você vai continuar sendo quem você é depois. Então não haja que quando você, não adianta você achar que quando você desencarnar, você vai moldar um corpo espiritual de luz, vai iluminar uma cidade inteira de tanta luz, vai viajar para todo. Não vai. Não tem um ônibus lá em nosso lar à toa. Porque a maioria da humanidade ainda desencarna e acaba confeccionando um corpo espiritual muito denso, muito pesado. E não consegue se deslocar aí como a gente imagina. Espíritos de luz, sim. Mais evoluídos, sim. Conseguem. E aqui nessa passagem, esmalha, deixa eu ver se eu posso correr ou não, tem que dar uma corrigida. Esmalha é um espírito, tem até as 11? É meia-noite, tá? Eu tenho que avisar a Beatriz. Beatriz é minha filhinha de 3 meses. Esmalha é um espírito de luz. Por que a gente chama de luz? Porque ela já atingiu um nível evolutivo que vive numa esfera espiritual acima da mãe da André Luiz. E ela foi visitar essa instituição. E o pessoal pede para ela tocar uma música em um instrumento que tinha lá, muito parecido com o piano. Percebe? Instrumento parecido com o piano, matéria, está sentada num banquinho. Né? E quando ela toca essa música, ó, tem até efeito especial, ó, que legal. Quando ela toca essa música, o André Luiz fala que é algo espetacular. Fala que não tem letra, mas você sente no íntimo do seu espírito tudo que ela está tocando. Significado. Fala que cai luz sobre ela, ela distribui para todos em forma de pétalas de rosa que caem em todo mundo e banha a pessoa em energia. Fala que nunca viu aquilo, nunca sentiu aquilo. E para nós é muito difícil entender isso, né? Para nós é muito difícil entender que nós seremos mais felizes quando abandonarmos os vícios e o materialismo. Para nós é inconcebível, eu me incluo nisso, óbvio, entender que os vícios e o materialismo não traz felicidade. O outro começa a parar de beber, você até brinca com ele, você está louco, você vai parar de beber? Vai virar santo agora? Como se fosse algo ruim, porque santo é espírito de luz. O outro começa a procurar ter uma alimentação melhor, fala, mas como assim? Acordar cedo para fazer exercício, fala, tá doido? Né? A gente não consegue entender que os vícios prendem nosso pé numa lama que nos permite ascender e sermos verdadeiramente felizes. A gente reencarna numa sociedade tendo um esquecimento temporário e lá de pequenininho nós vamos aprendendo como ser felizes. Só que esses ensinamentos é de uma sociedade elevada
ou de uma sociedade ainda adoecida. Ganha muito dinheiro, mesmo que for para perder a saúde. Mas só assim você vai ser feliz. Chegou sexta-feira, bebe até cair, senão você não vai ser feliz. Come até passar mal, senão você não vai ser feliz. Será que nós estamos vivendo de forma robótica, automática? Será que nós não temos que despertar e pensar o que realmente me traz felicidade? Às vezes, algum desses ensinamentos traz, claro. Mas não temos que raciocinar, pensar, devagar, usar o raciocínio, porque muitas dessas coisas você está seguindo porque o pessoal falou para seguir e você não está feliz por isso. Temos que pensar nisso. E aqui uma passagem que ela tem feito especial, que legal. Vocês viram o carro? Olha lá. Posso passar a noite aqui fazendo isso. Mas um carro lá, pois é, está lá no livro. Eles estão lá na instituição, aí o André Luiz fala, eu estou indo para a crosta terrestre, onde nós estamos. E Alfredo, o diretor da instituição, fala, e ele fala assim, está lá no livro. Durma aqui, porque está tendo uma tempestade. Amanhã vocês pegam o meu carro e se dirigem até a zona de acesso à crosta terrestre, porque tem passagens entre as esferas. E André Luiz fala, tá bom, tá bom. Porque o mentor do André Luiz, que é o espírito mais evoluído, conseguiria, volitando, passar por essa tempestade e chegar aqui. Mas André Luiz e o Alfredo não. Espíritos medianos não conseguiriam fazer isso. E usaram, inclusive, esse carro da animação. E no livro tem a descrição de como é o carro, tem a descrição da eles falam. E eles chegam aqui, na crosta terrestre. Aqui seria lá no Rio de Janeiro. André Luiz vê que tem espíritos doentes sempre junto, em algumas casas, carros, e numa casa não. O que será que tem nessa casa? A espada de São Jorge? Sal grosso? O que vocês acham? Incenso? Passou incenso na casa inteira? Evangelho no lar. Sal grosso, carvão, espada de São Jorge. Não estou falando que não emitem energias, emitem, mas são energias passivas. Você tem uma poderosa arma em sua mão, a mente. A mente é uma energia ativa, você consegue criar o mundo onde você vive. Quem faz evangelho no lar emite vibrações mentais que banham a sua casa. Entra em sintonia com Deus, com Jesus, com seus amigos espirituais. Seus amigos espirituais te visitam, limpam o ambiente, dão paz, fluidificam a água. Se há algum irmão infeliz, desencarnado, é retirado e levado para tratamento. Evangelho no lar é o básico do básico do básico da doutrina espírita. Hoje estamos comemorando Kardec. Se você não faz evangelho no lar, você tem que repensar. Porque isso é o mínimo. É incompreensível uma pessoa se dizer espírita e não fazer evangelho no lar. É incompreensível, porque é o básico. Quem faz evangelho no lar tem a companhia de espíritos voltado para o bem. Ó, cheio de especial. Ó, a luzinha. Porque a mente banha o local. Você dorme melhor, você vive melhor, em maior harmonia. Você sabe que não tem influência espiritual infeliz. Como que você afasta espírito ruim? Tendo hábitos mentais saudáveis. Oração, meditação, evangelho no lar, alimentação melhor, menos vícios. Porque aí você está em sintonia com seus guias espirituais, seus amigos espirituais, seus anjos da guarda, não que você queira dar, mas espíritos do bem. E onde tem espírito do bem, naturalmente, não tem espírito do mal. Não é um local agradável para eles.
E aqui nessa casa eles faziam o Evangelho do Lar com tal regularidade, era tanta luz que eles emitiam, que os espíritos levavam até espíritos sofredores para assistir. Tamanha luz que a família banhava no quarteirão. Eles levavam outros espíritos para assistir, atendiam, faziam um atendimento espiritual no Evangelho Lar daquela família. André Luiz fala que o Evangelho Lar feito dessa forma protege o quarteirão inteiro de tanta luz que ele emite. Então vamos acordar para isso, para essa realidade. É alimento para você. Você é espírito. Você precisa desse alimento. Senão você vai ficar com sede, com fome, vai estar faltando algo. Você precisa alimentar o seu espírito. Aí nós temos muitas passagens, eu vou já pular para a última, senão vai ficar muito tarde. E aqui nós temos que discutir um mito. Daí eu ouço desde criança. Eu ia com a minha mãe no centro espírita. Aí a mãe, você assistiu a palestra, gostou? Eu me desdobrei, eu não assisti não. Não, desdobrou não, só dormiu. O espírita fala que eu desdobrei, tá? Sei lá, trabalhei um monte. Não é? Gente, não existe isso não, isso é mito. No centro espírita, o ambiente a gente não consegue ver, mas do outro lado, na dimensão sobreposta à nossa, há toda uma organização muito mais complexa do que a nossa. Vocês acham que os trabalhadores da casa espiritual, os espíritos, vão querer te atrapalhar no momento da palestra? Te tirar do corpo para ir trabalhar? Não vai, isso não existe não. Isso é mito, você dormiu. Aceite, leva chiclete, levanta, vai lavar o rosto. É normal dormir, não tem problema nenhum não. Isso acontece. Trabalhou o dia inteiro, chega aqui, o ambiente tranquilo, ouvindo uma pessoa falar, apaga a luz, que o slide fica melhor. Isso é normal, é natural, mas não se engane. Na verdade é ao contrário. No livro dos Domínios da Mediunidade, André Luiz nos traz a informação que às vezes a gente, por causa dos hábitos diários, nós temos companhias espirituais não evoluídas, chamados obsessores. E eles não podem entrar, porque tem um controle na entrada. Se eles vieram para assistir de forma civilizada, também entram, mas se não, fica lá fora, te esperando. Está lá fora, não é à toa não, está te esperando. E eles mantêm uma ligação mental com você, porque você tem hábitos que interessam a ele, e eles te induzem a dormir. Porque às vezes uma palestra, às vezes uma frase é o suficiente para despertar a sua mente para uma mudança que vai romper a ligação com ele. Então é ao contrário, se você dormir é mais fácil estar obsediado do que estar trabalhando. Então vamos destruir esse mito. Aqui André Luiz está aqui, os espíritos veem o que a gente pensa, gente. Eles veem. Então não adianta na história do Evangelho do Lar, está chegando a hora, você fala assim, eu vou ficar quietinho aqui, porque o pessoal vai esquecer. O espírito ali do lado está vendo tudo que você está pensando. Aí ele está vendo aqui, o pessoal pensando no jogo do Corinthians, outro pensando no churrasco. Está vendo? Porque quando você pensa, você forma telas mentais que exterioriza, saem da sua mente. E os espíritos mais evoluídos conseguem ver no filme, outro dormindo mesmo, outro dormindo. Então vamos destruir esse mito, que ele não existe. E para encerrar, eu vou ler uma passagem do Emmanuel, que como eu falei para vocês, são verdadeiras aulas. E eu gostei muito dessa passagem. Eu sempre gosto de ler ela no final das palestras. Porque, para mim, a principal mensagem que eu tenho quando eu estudo Kardec e André Luiz é me chamar à responsabilidade. Falar, olha, você é espírito, filho de Deus, acorda. Está vivendo como um animal irracional.
Você está construindo sua infelicidade. Acorda que você é filho de Deus. Já mandei Jesus aí para te lembrar. Acorda. E Emmanuel ele fala o seguinte: se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, e que só a transformação de ti mesmo te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que te integres de fato na responsabilidade de viver diante do Senhor. Que possamos cada vez mais caminhar nesse sentido, despertar a nossa mente, o nosso espírito, para quem nós somos verdadeiramente, e assim construirmos uma vida mais feliz. Obrigado, boa noite.